Bom dia a todos. Doutora Sandra, querida, estávamos com saudade de Vossa Excelência. Desembargador Guerreiro Júnior, desembargador Raimundo Barros, bem-vindo, sempre bem-vinda a esta Câmara, senhora secretária, senhores assessores, advogados aqui presentes. Havendo número legal, declaro aberta a sessão, rogando ao nosso Deus que nos proteja, dê saúde, proteja o nosso trabalho. Amém. Alguma anotação na ata, desembargador? Não? Então, em discussão e aprovação as atas das sessões anteriores. De acordo. Aprovadas. Preferência, nós temos a primeira preferência, processo número 9, da relatoria desembargador Guerreiro Júnior. Tem pedido de sustentação oral, assim como o número 12 também, é mesmo banco. 12, 3. O terceiro é outro banco. Então, vamos lá. 9. Apelação civil 0807-035, Maria das Dores Barro da Silva, Esaú Abdel Silva Gomes é o advogado, apelado é o Banco Bradesco, Zé Almir Mendes Júnior, adota a Procuradoria pelo provimento. Eu estou pelo parcial provimento. Vai ter sustentação oral? Tem pedido. A advogada está na sessão. Então, vou fazer o relatório. Mas não é IRDR? Deixa ela se identificar, ver qual é a parte que ela está. A processo Anunciei civil, o apelação 9. civil, ação indenizatória para empréstimo consignado em benefícios previdenciários, contrato assinado, recebimento Câmaras do valor, cíveis isoladas. ausência de falha na prestação de serviço, Tá aqui desistência o de nono. dever de reparação, Maria improcedência das mantida, Dores litigância de Barros da má-fé. Silva. O que é para afastar a litigância de má-fé? Improcedência é só isso. Parcialmente provido, que nós estamos excluindo a litigância de má-fé. O quê, gente? Mas está esquerda. Então, eu anunciei o processo errado. É da outra Câmara. Meu Deus, isso está uma confusão. Segunda Câmara Não, Civil. aqui está, peraí, está tudo Câmara. Segunda Câmara. Sim, Segunda gente. Câmara Civil. Por que isso? Vai ter que ter isso. Por quê? Isso não, ficou muito ruim, é tudo seguido. Não interessa, para que duas pautas? Mas qual é o número aí do processo? É o mesmo número, só que é de outra pauta. Sim. Da 17ª pauta de julgamento da segunda Câmara Civil. Isso. Nós somos duas câmaras agora. São primeira e segunda. Somos a segunda Câmara Civil e a primeira Câmara de Direito Privado. Esse aí, qual é o número da Então, o nono, anuncio, é apelação às preferências, então tem que botar. Sim. Privado. As preferências todas são da pauta da segunda Câmara Civil. Não tem nenhuma do privado. Isso. Então, apelação civil 0801-300, Maria José de Moura Mota, advogada Eliette Souza Afonso e outros. Apelado é o Banco Pan aqui, Feliciano Lira Moura, desembargador Guerreiro Júnior. O Ministério Público não teve interesse, doutora Claudenilson. Como nós temos julgado, apelo parcialmente provido para excluir apenas a litigância de má-fé. E a doutora Sandra se manifesta em banco. Parcial provimento, para retirar a litigância de má-fé. De má-fé. A advogada do banco, não. Da apelante. Da apelante, sim, excelência. Sim, doutora Eliette, Vossa Excelência se identifique. O voto é IRDR, está pelo parcial provimento. Retirada da litigância de má-fé. Certo. Meu nome é Eliette, sou advogada pela parte autora, né, apelante. Eu cumprimento aí os ilustríssimos desembargador presidente, desembargador relator e demais
né, autoridade que se encontra presente, bem como a secretária, né, da Câmara. É, vi que foi dado provimento parcial ao Parcial provimento. Isso aqui é IRDR. certo. A Eu só queria, matéria, de acordo com o parecer da Procuradoria manifestado em banca. certo. Eu só queria tirar uma dúvida quanto a esse parcial provimento sobre a litigância de má-fé, porque nos autos também consta a questão do encaminhamento para a OAB para abrir um processo administrativo quanto... Não, isso aí não. Não, né? Foi retirado também. Ah, então tá, Excelência. Então era basicamente isso, né? O motivo Então, da... obrigada, doutora Eliette, por Obrigada sua a você. Bom dia, presença. Tenha um bom dia. bom trabalho para vocês. Barros. Não, acompanhe. Então, unanimemente, de acordo com o parecer ministerial manifestado em banca, foi dado parcial provimento. O próximo é o número 12. Também, para a apelação 080573, Almir Pereira Reis, apelante, advogado Jéssica Ianara Cardoso Ferreira, Banco Fixa, SA, advogada Fernanda Rafaela de Carvalho, o parecer é o mesmo, sem interesse. Matéria, desembargador. Apelação cível, ação indenizatória, empréstimo fraudulento, validade do negócio demonstrado, ausência de falha na prestação dos dois serviços, inexistência do dever de reparação, improcedência mantido, apelo desprovido, sem interesse ministerial. Aqui eu estou mantendo a advogada sentença. aqui na tela? Não compareceu. Eu acabei de entrar na sessão, desembargadora. Não, mas não é a senhora. Ah, sim, tudo bem. A senhora não é desse. Eu acompanho. Vossa Excelência foi Pelo desprovimento. de acordo com o parecer manifestado em banco. Esse aqui é empréstimo fraudulento, falha Não na prestação do configurado, serviço. não do serviço. configurado. É. Unanimemente, né, desembargador Ramiro Barros, Vossa Excelência IRDR. Senhor relator, normalmente nós lá na Quinta Câmara, nós consideramos, né, regular, digamos assim, sem falha na prestação de serviço, Eu tenho mais. quando o recurso entra na conta do reclamante, que ele está reclamando uma fraude, se o dinheiro entrou na conta dele, não há como reclamar, né? Isso está... Eu estou aqui, a parte apelante não se. A prestação não há de falar em dever de reparação. Eu estou mantendo a sentença. Ação indenizatória, empréstimo fraudulento, validade do negócio demonstrado, ausência na falha da prestação do serviço, inexistência do dever de reparação e procedência mantida pelo desprovido. Mas se Vossa Excelência quiser, eu leio o voto. Não, é só uma informação. Foi feito, a parte apelante não se desincumbiu do homem. Só uma informação. Sim, então tudo bem. Acompanhe. Então, unanimemente, Porque a gente negado verifica sempre provimento. isso. Próxima preferência, número 3, também é banco, apelação cível 080772, Maria da Paixão Silva Simões, advogada Vaniele Santos Souza, apelado é o Itaú Unibanco, advogado N. Anjo Soledade Bittencourt de Araújo, o parecer também é sem interesse no mérito. Mesmo julgamento agora, só para retirar a litigância de má-fé. Provimento parcial para retirar a litigância de má-fé. Certo. Manifestado Acompanhe, em banca. Unanimemente, dado parcial provimento ao apelo nos termos do voto do relator e do parecer manifestado em banca. Quinto, Excelência, apenas para retirar a litigância de má-fé, né? Exatamente. sim, é Vossa Excelência que... Sim, eu estou no lugar da doutora N. Então, por favor, se nome completo e OAB e a parte. Ramine Cordeiro Soares Siqueira, OAB Alagoas 16110, representando o Banco Itaú, Excelência. Então, obrigada por sua presença, doutora Ramine.
Eu agradeço, desejo um bom final de sessão e até uma próxima oportunidade, doutoras. Obrigada, venha Tchau, sempre. tchau. Tchau. Próximo é quinto. Aqui, apelação civil 0803-597, apelante Banco Pan, advogado Feliciano Lira Moura, apelado Maria do Socorro Catuaba Zuleido, advogada Vaniele Santos Souza, também o Ministério Público, doutor Raimundo Nonato, não teve interesse. Apelação civil, ação indenizatória, empréstimo consignado mediante cartão e RDR 53.98316, tese número 4, dever de informação, publicidade e boa-fé não obedecidos, falha na prestação dos serviços configurado, quanto indenizatório razoável, em R$ 5.000. Apelo desprovido, sem interesse ministerial. Manifestação em banca. Pelo desprovimento. Desembargador Guerreiro, senhora presidente, as outras câmaras, não, ele não reduziu, não. As outras câmaras já estão aumentando, é porque não tem recurso aí para isso. Tem. Nós aqui estamos mantendo R$ 5.000. Nós já estamos dando 10, porque se repete os mesmos fatos. Então não está tendo efeito pedagógico. Aqui nós temos quase 10 mil. Entendeu? Nós já aumentamos de 5 para 10. Mas não teve pedido expresso. Não. Tem recurso da parte? Não sei, eu deixo a Câmara decidir. Não, essa questão de valores a gente sempre discute mesmo, coletivamente. Discute. Eu acho que devíamos aumentar para 10. Se o recurso é só do banco, então não tem como. É só do banco. Então, acompanhe. Desprovido, unanimemente, de acordo... Desprovido. Desprovido, é. De acordo com o parecer ministerial manifestado em banca. Próximo... 7. Mesma advogada. Mesma coisa. Arbitrado em R$ 5.000. E o 14. Muito bem. 7º, apelação civil 0809-355, apelante Zenaide Souza Queiroz, advogado Anderson Cavalcante Leal e outros, apelado Banco Pan, advogado Feliciano Lira Moura. Também o Ministério Público sem interesse. É a mesma matéria. Manifestado em banca. Até o dano moral mesmo, R$ 5.000. A parte... mas aqui é a parte que está recorrendo. Ela pede aumento? Não, é esse que eu acabei de ler, não é do banco, moral não. enviada, restou configurado numa parte. Deixa eu ver se é por parte da apelante. Não, né? Mas não anunciei, não. O recurso do apelante. Nesse caso aí poderíamos aumentar, botar em 10, né? Em 10, pode, eu estou de acordo. Está de acordo? Estou. Então nós vamos ter que modificar a nossa posição. Aí. Não! Não vamos modificar, está do mesmo jeito. Mantido em 5.000. Se bem que aumentando, talvez diminua essa incidência que diz. Desembargador Guerreiro, me permita aí. Vossa Excelência é muito mais, digamos assim, calejado do que eu nessas lides aqui. Mas o que a gente nota é que essa nossa indenização, que tem que ter o fundamento dela, é efeito pedagógico, ela não está tendo efeito pedagógico. Você repete os mesmos fatos, os mesmos acontecimentos. Deixa que não tem nenhum problema. Se Vossa Excelência concordar, R$ 10.000. Então, a tendência, inclusive, eu acho que do julgador é de ir aumentando, porque se não está tendo efeito pedagógico, o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Não, só vai mudar o percentual, 5.000. Só o valor. Para majorar. Provido, acabou. Para majorar para R$ 10.000. Então, também... Pelo provido. Eu só estou dizendo que parecer manifestado em banca, unanimemente. O próximo Cadê, gente? 14. Eu sou relatora. É a mesma matéria. Apelação civil 0803-697.
Obrigado. Apelante, Banco Pan, advogado Feliciano Lira Moura, apelado Francisca de Melo Pereira, advogada Almi Vasqueira Freire Júnior e outros. Sem interesse no mérito, aqui a matéria é a mesma e nós não podemos majorar, porque lá o juiz fixou aqui, nesse caso, em 3.500. Aí que o apelado é o banco, o apelante é o banco, não pode. Acompanha. Estou de acordo. Negando provimento. Então, unanimemente, apelo improvido nos termos do voto da relatora, de acordo com o parecer manifestado em banca. 10º. Apelação civil 0802.500. É o 10º. Apelante Marina Pereira de Carvalho, Vaniele Santos Souza, Banco Itaú, consignado é o apelado. Advogado Nelson Monteiro de Carvalho Neto. Parecer manifestado em banca. Mesma coisa, processual civil, apelação civil, ação indenizatória, empréstimo fraudulento, validade do negócio Acabou, demonstrada, né, ausência de falha Acabou. de prestação de serviço, inexistência Não, do tem dever de outra. reparação, improcedência mantida pelo desprovido. 13. É só isso. Qual desembargador? Apelo desprovido. É idêntico ao anterior, né? É a mesma Unanimemente, negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer ministerial manifestado em banca. A última preferência é o processo número 13, apelação civil 3.509, Estado do Maranhão, procurador Raimundo Henrique Nascimento Soares e Rodrigo Maia Rocha, apelado Remoel Engenharia Limitada, microempresa, advogados Márcio Diniz Sauaí e outros, relator desembargador Antônio Guerreiro Júnior, doutora Sandra pelo provimento. Eu vou ler o relatório. Data de apelação civil interposta pelo Estado do Maranhão, inconformado com a sentença proferida pelo juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, número 03509/2000, movido por Remoel Engenharia, Terraplanagem, Comércio e Indústria Limitada, em face da Companhia Energética do Maranhão, SEMAR. Posteriormente, passando a integrar o polo passivo, o Estado do Maranhão, a sentença julgou procedente a ação e condenou o apelante 1. A pagar a autora Remoel Engenharia, Terraplanagem, Comércio e Indústria Limitada, indenização a título de danos materiais no valor de R$ 74.411.034, quantia atualizada até 10 de dezembro de 2010, acrescido de juros de 6% ao ano, a partir da citação, a correção monetária pelo índice INPC e IBGE, a partir do ajuizamento da ação até a vigência da Lei nº 11.960/2009, 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, para somente então incidirem, abro aspas, uma única vez até o efetivo pagamento, juros aplicáveis à caderneta de poupança. 2. A indenizar a autora com R$ 5.000 a título de danos morais, acrescido de juros e correção a R$ 5 milhões a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária, a partir da presente data, súmula 362 do STJ, também nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.906/2009, arbitrou honorários em 15% do valor da condenação e de número 1856-1977, página 31-38. Em suas razões, ID 1856-1978, página 313, o apelante alega que a sentença está
fundamentada em parecer técnico que tem por parâmetros valores supostamente indicados pela apelada de forma aleatória. Aduz que, se os autores dos pagamentos pela SEMAI Estado do Maranhão se deram ao longo de 5 anos, esses passaram a ser previsíveis e administráveis, não tendo condão de levar a empresa à bancarrota. Ademais, insurge contra a condenação por danos morais, alegando que, se a apelada é empresa do cliente, de cliente único, os eventuais prejuízos não repercutem na comunidade empresarial, ao tempo em que afirma ser desarrazoada a quantia de 5 milhões de reais. Por fim, questiona a verba honorária arbitrada. Contra razões apresentadas tempestivamente, conforme D número 1856-1978, página 15 a 32. A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da doutora Sandra Lúcia Mendes Alves Elov, opinou pela remessa dos autos ao competente órgão especial deste tribunal para que seja apreciada o incidente de inconstitucionalidade ora suscitado, onde se objetiva a declaração de constitucionalidade da Lei número 7.514, de 9 de maio de 2000. Após essa providência, com o retorno dos autos a essa segunda Câmara Civil, faz-se necessário o reconhecimento de ofício das nulidades apontadas na presente manifestação para que seja anulada a sentença de base ou, de outro modo, o provimento de apelação, no sentido de que seja reformada a decisão monocrática com a decretação de improcedência do pleito autoral ante a evidente ausência de fundamentação jurídica para sustentar o direito vindicado pela apelada. ID 1856-1979, página 1336, e ID número 1856-1980, página 110. O feito foi retirado de pauta em sessão do dia 24 de março de 2015, em razão do ID da EDI 11.200/2015, distribuída a esta relatoria, ID 1856-1982, página 10. Conforme despacho de D número 1856-1982, página 17, o ID 1856-1982, de 17 de março de 2017, o processo foi suspenso em virtude do ajustamento da ADI, número 5.271, Maranhão, perante o excelso Supremo Tribunal Federal. Em 16 de setembro de 2022, a apelada apresentou petição noticiando o julgamento de improcedência da ADI número 5.271, Maranhão, pelo pretório excelso, razão pela qual pugnou pelo prosseguimento do feito. Na ocasião, tendo em vista a quantidade de advogados legalmente habilitados nos autos, inclusive com relevantes serviços já prestados nos presentes processos, tendo inclusive vencido o julgamento em favor da hora apelada e principalmente pela grande quantidade de penhoras formalizadas por terceiros e deferidas pela relatoria deste processo, requer ainda, desde já, a penhora no rosto dos autos, do percentual do seu contrato de prestação de serviços advocatícios, tendo em vista não apenas tratar-se de verba alimentar, mas em razão do seu retardo ser capaz de inviabilizar seu adimplemento ao final do processo ou numa possível fase executiva. Conforme petição do ID número 20.018-9716, foi requerida a penhora no rosto dos autos do valor referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios. Número tal, foi colocado nos autos instrumento particular de crédito, de cessão de crédito de pagamento com cláusulas especiais, firmadas entre Freire e Lawande Advogados Associados e Muxerec Caixa Sociedade Individuais de Advocacia. A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer conclusivo da doutora Sandra Lúcia Mendes Elov, opinou pelo provimento do apelo. É o relatório, senhora presidente. Desembargador Guerreiro. Doutora Sandra. Excelência. Vossa Excelência, Procuradoria, desculpa. Vossa Excelência com a palavra, doutor. Senhora Oscar. Desculpa. Oscar Cruz Medeiros Júnior,
OAB 5363, pela Fazenda Pública Estadual, hora apelante. Senhora presidente, senhor desembargador relator, senhor desembargador Raimundo Barros, hoje integrando esse colegiado, senhora representante do Ministério Público, colegas advogados, servidores. Processo volumoso, se físico teria 15 volumes, difícil manuseio, digitalizado no PJE, processo que já se arrasta há mais de 2 décadas e finalmente parece que hoje vai ser julgado, ao menos em segunda instância. Na origem, nós temos contratos de empreitada com fornecimento de materiais, firmados entre a apelada, Remoel Engenharia e a antiga Companhia Energética do Estado do Maranhão, a CEMAR. O Estado do Maranhão, como bem relatado, posteriormente ingressou na lide, pois quando da privatização da companhia, isso é fato público notório, todos nós sabemos, o Estado do Maranhão assumiu o passivo da empresa. Daí o seu interesse. Bom, não se trata aqui de uma ação de cobrança. Não se está discutindo os valores contratados. Trata-se de uma ação de reparação de danos, danos materiais e danos morais, que teriam origem, segundo alega a parte adversa, no pagamento extemporâneo das faturas correspondentes aos contratos. Então, nós temos que verificar aqui, antes de mais nada, o nexo de causalidade entre o pagamento extemporâneo e os supostos danos materiais e morais suportados. A voz está falhando. Eu já fiz isso aqui tantas vezes. Com licença. Tantas vezes já estive aqui na tribuna do tribunal, mas minha voz realmente está falhando. Está?
Sem dúvida alguma, dentre os principais princípios, nós temos contraditório e ampla defesa, devido processo legal, e a motivação das decisões judiciais. De nada adianta a Constituição me assegurar o contraditório, me assegurar a prerrogativa de produzir provas, de deduzir alegações em juízo, de tomar conhecimento de todos os atos e termos processuais, se ao fim e ao cabo, quando da sentença, as minhas alegações são solenemente ignoradas pelo julgador. E foi o que aconteceu neste caso. Como disse há pouco, a sentença ignorou por completo o parecer do assistente técnico contratado pelo Estado do Maranhão na empresa Ernst Young. Isso por si só é fundamento para a nulidade da sentença. O princípio da motivação das decisões judiciais, ele recebeu um tratamento especial no novo CPC, lá no artigo 489, parágrafo 1º. Esse dispositivo ele impôs um pesado ônus ao Poder Judiciário, eu reconheço. O dever de fundamentar as suas decisões judiciais foi extremamente esmiuçado. Mas se por um lado é um pesado ônus para o Poder Judiciário, por outro lado, é uma garantia do jurisdicionado. E dentre as diretrizes que constam lá do 489, parágrafo 1º do CPC, consta do inciso 4, que diz que cabe ao magistrado, cabe ao julgador, enfrentar todos os fundamentos deduzidos pelas partes, desde que tais fundamentos sejam suficientes e bastantes para conduzir a decisão judicial por outro rumo. Tenho nos autos aqui um parecer de renomada empresa internacional que infirma as conclusões do laudo que serviu de lastro para a sentença. As conclusões do laudo da Ernst Young seriam bastantes para que o julgamento, em primeira instância, fosse conduzido por outro rumo. E em que pese a solidez do parecer do assistente técnico do Estado, nada, absolutamente nada, foi dito acerca dele na sentença. Patente, senhores julgadores, a nulidade da sentença. Olhando agora um pouco mais para o mérito, e vamos lembrar que, por se tratar de uma ação de reparação de danos, eu tenho que aferir o nexo causal entre o pagamento extemporâneo das faturas e os supostos danos materiais e morais suportados pela Remoel. Olhando agora para o mérito, são muitas as imprecisões do laudo do perito contábil nomeado pelo juízo. Eu poderia passar aqui 2, 3 horas citando-as, mas pelo menos 2 me chamou bastante atenção e chamou a atenção também do Ministério Público. Uma delas é a consideração linear pelo perito de que as faturas pagas pelo Estado do Maranhão foram assim pagas com um atraso de 75 dias. Ele tomou isso como algo absoluto, linear. Esses 75 dias de atraso em cada fatura geraram os danos. Não é o que a Ernst Young apontou. A Ernst Young apontou que apenas 21% das faturas foram pagas com mais de 60 dias. Apenas 21% das faturas foram pagas com mais de 60 dias de atraso. E apontou mais: 26% das faturas foram pagas antecipadamente. Mais de 1/4 das faturas foram pagas antes do seu vencimento. A via tem que ser de mão dupla. Se o atraso causa dano, a antecipação poderia gerar um crédito, e tudo isso foi desconsiderado na sentença. E mais, um outro ponto, uma outra imprecisão do laudo que o Ministério Público também detectou, foi a inversão da análise entre o quantum debitor e o undebitor. O laudo se preocupou, basicamente, o laudo do perito contábil,
se preocupou basicamente em aferir o quanto débito a título de danos materiais. Senhores julgadores, a gente costuma falar, principalmente em sede de mandado de segurança, de direito líquido e certo. Mais correto seria falar de direito certo e líquido. Porque antes de eu mensurar o tamanho do direito, eu tenho que verificar se o direito existe. Então, antes de dizer que o Estado deve 73 bilhões, isso em valores históricos, hoje já passa de 3 centenas de milhões. Antes de dizer que o Estado deve 73 milhões a título de danos materiais, o perito contábil teria que verificar se efetivamente algo é devido pelo Estado, teria que demonstrar claramente, cabalmente, o nexo que existe entre o pagamento extemporâneo e esses supostos 73 milhões de reais, 74 milhões de reais, em valores históricos. E mais, as alegações da Remoel levam em conta como se o Estado do Maranhão, perdão, a SEMAR, fosse seu único cliente. Nesse ponto, o laudo foi preciso, o laudo pericial. Ele afirma, não, a Remoel tinha outros clientes. Mas parece que o só fato de um deles, no caso, a companhia energética, ter se tornado inadimplente, parece que foi ele bastante para provocar tamanho prejuízo à Remoel. Como se não houvesse receitas provenientes de outros contratos por ela celebrados com outros clientes, com outros tomadores de serviço. Um outro ponto interessante que também foi percebido pelo Ministério Público foi que o pagamento extemporâneo de faturas se prolongou durante 6 anos, aproximadamente 6 anos. E ao longo desses 6 anos, a Remoel tendo supostamente suportado um prejuízo de 74 milhões de reais, nada disse. Aceitou passivamente os pagamentos extemporâneos. E só depois de 6 anos, quando ajuiza a ação, tem um prejuízo de 74 milhões de reais. Eu peço permissão a vocês, só para ler um pedacinho do parecer do Ministério Público, um fragmento, pequeno fragmento do parecer do Ministério Público, da autoria da doutora Sandra Lopes, presente. Vossa Excelência tem 1 minuto para encerrar. Então, dispenso a leitura. 1 minuto. Só para finalizar, com relação ao dano moral. O Estado, além dos 74 milhões de danos materiais, o Estado ainda foi condenado em 5 milhões de danos morais. 5 milhões de danos morais. Contra a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que mero inadimplemento contratual não ocasiona danos morais. E assim mesmo estamos condenados a pagar 5 milhões de danos morais à empresa Remoel. Bom, então com esses argumentos, o Estado do Maranhão reitera os termos da apelação, pugna pelo seu provimento para que seja anulada a sentença e, caso não seja anulada, para que ela seja reformada, julgando improcedente os pedidos indenizatórios. A todos um bom dia e um bom trabalho. Oscar, muito obrigada por sua Agradeço também, presença. É sempre uma honra tê-lo aqui. Doutor Bruno, Vossa Excelência com a palavra. Bruno também? Bom dia a todos, desembargador Guerreiro, bom dia, desembargadora Nelma, muito bom dia, desembargador Raimundo Barros, obrigado pela
presença aqui física. Doutora Sandra, muito bom dia. Bom dia, doutor Oscar, na pessoa de quem eu cumprimento aqui os demais presentes. Desembargador Guerreiro, eu não pretendo tomar muito tempo aqui de Vossas Excelências, não pelo adiantado da hora e muito menos pela complexidade da matéria que está sendo discutido, mas em atenção ao princípio da duração razoável do processo, como bem esclarecido já pelo doutor Oscar, já dura 23 anos, são mais de 2 décadas que a Rama aguarda um desfecho desse processo, e muito por conta dos atos praticados pelo próprio Estado do Maranhão, esse processo vem se prolongando ao longo do tempo, né? Como o senhor mencionou no seu relatório, não por sua culpa, desde já faço essa ressalva, o processo ficou parado aqui quase 6, 7 anos em decorrência do MADI, que todos sabíamos que seria julgado em procedência, como assim o foi agora, e foi requerido recentemente, como o senhor mencionou, a continuidade da apreciação dessa apelação. Então, eu queria, antes de tudo, não sei se eu me qualifiquei já, Bruno Maciel Leite Soares, OABMA 7412, estou falando pela Remuel. E antes de tudo, eu queria elogiar aqui a defesa do Estado, doutor Oscar. Brilhante realmente a citação, né? Quem não conhece o processo até pode se confundir com o que foi dito aqui. Queria deixar claro que caso ele tivesse de fato atuado nesse processo desde o começo, certamente o debate aqui, doutor Oscar, seria mais proveitoso. Certamente essa Câmara poderia avançar na análise de algumas questões, mas eu entendo que fica impedido porque a matéria ficou delimitada no recurso de apelação interposto pelo Estado do Maranhão. E a matéria que eles alegam o desembargador Raimundo Barros, foram apenas 14 laudas no recurso, dentre estas, as 4 primeiras foi tratado da qualificação das partes e do relatório, e mais ou menos 1,5 página, um pouco menos do que isso, foi enfrentado a questão da indenização por danos materiais, né, os lucros cessantes e os prejuízos decorrentes do atraso no pagamento das faturas. E nesses 6, 7 parágrafos, o Estado apenas fez menção ao parecer técnico, judicial, e a questão desses atrasos sistemáticos, que o fato da empresa ter aceitado durante tanto tempo ter recebido com atraso não lhe geraria o direito às indenizações. Então, a matéria está delimitada a isso. Questão de valores, que o doutor Oscar falou, 70 e tantos milhões, não foi objeto do recurso, tá? E nem poderia ser, porque existem dois estudos técnicos feitos no processo, que apuraram. Esse valor, inclusive, decorreu de um estudo feito pelo próprio Estado do Maranhão, que apurou esse valor. E se analisar detalhadamente a apelação interposta pelo Estado, ela, na verdade, ela repete os termos, repete não, porque repetição remonta a utilizar novamente. Na verdade, ele não repete, ele copia os argumentos que foram aduzidos pela SEMAR na época da contestação. Então, aí fere ainda o princípio da dialeticidade, não há impugnação aos fundamentos da sentença, são repetições que não levam a um rejulgamento. Na única parte que realmente há esse surgimento quanto à matéria é com relação aos danos morais, de fato, no recurso trata, e com relação aos honorários advocatícios. Então, é nesse sentido, excelência, feita a delimitação da matéria a ser julgada e atenção aos princípios da moralidade e da duração razoável do processo, eu peço que tais princípios eles se sobressaem sobre essas implicâncias processuais levantadas pelo Estado do Maranhão. Então, queria reiterar o pedido, além de um julgamento eficaz, de um julgamento célere, que é um processo que já dura aí 23 anos, e é por essas razões que a gente vem pedir a manutenção da sentença, que seja julgado improcedente o recurso de apelação interposto pelo Estado. Obrigado, bom dia. Muito obrigada, doutor Bruno, por sua presença. Doutora Sandra, Vossa Excelência com a palavra. Excelência, eu mantenho o meu parecer pelo provimento da apelação do Estado do Maranhão e não sei se as partes se debruçaram exaustivamente sobre esse processo, mas eu o fiz. Eu tive a preocupação com essa cifra levantada de 74 milhões de danos materiais mais 5 milhões de danos morais, e eu tive essa preocupação em levantar, porque, afinal de contas, o Ministério Público tem interesse em fazenda pública, e vi que essa cifra
astronômica que me chamou muita atenção. E eu levantei aqui vários aspectos de nulidades aqui na minha manifestação, uma manifestação muito extensa, são mais de 16 laudas que eu me debrucei aqui com os meus assessores, e realmente eu verifiquei que muitas nulidades, inclusive da perícia, né? Perícia altamente, digamos assim, tendenciosa, muitas coisas aqui foram levantadas. Enfim, mas o tempo pede que nós sejamos breves e o parecer está anexo aí ao processo, é um processo extenso mesmo, mais de 20, foi digitalizado, mas eram mais de 20 volumes, um trabalho hercúleo, mas enfim, só para ratificar, o parecer está aí. Pois exatamente, mas é por exatamente o exaustivo trabalho de ter que decotar todas as folhas e as manifestações. Mas, em resumo, é isso. Eu me manifesto pelo provimento do Estado do Maranhão, né, nesta apelação, para que realmente a pretensão da indenização por danos morais e materiais não seja levada a cabo. E é nesse sentido, a manifestação está aí, é nesse sentido que o Ministério Público aqui vem se manifestar. Obrigada, doutora Sandra. Desembargador Guerreiro Júnior. Eu vou ler com cuidado o voto, porque aqui temos particularidades que precisam ser esclarecidas. Inclusive quanto à indenização do dano material. Eu vou ler todo e a gente vai... De início, data máxima venha. Tenho que não merece prevalecer a nulidade da sentença levantada pelo parecer ministerial em virtude da suposta ausência de manifestação do Ministério Público primeiro grau, antes da aprovação da decisão monocrática de base. Isto porque o parecer aponta que o promotor de justiça requereu a intimação das partes para a apresentação das alegações finais, com o fim de, posteriormente, oferecer a manifestação acerca do mérito. No entanto, o parquê de primeiro grau claramente destaca segue manifestação tão somente asseverando que, ante o exposto, e com base no artigo 83.1 do Código de Processo Civil, o Ministério Público Estadual opina pela intimação das partes para apresentarem alegações, sem qualquer ressalva no sentido de que os autos deveriam retornar à promotoria para posterior manifestação acerca do mérito. ID, número 1856-1977, página 2. Portanto, não há falar em nulidade, uma vez que ao Ministério Público de primeiro grau foi oportunizada a manifestação dos autos, tendo sido o parecer juntado ao feito regularmente. A propósito, ainda que assim não fosse, certo é que o STJ possui pacífica jurisprudência, entendendo que a manifestação do Ministério Público de segundo grau sobre o mérito supra eventual falha de intervenção do Ministério Público de primeiro grau. Se não, vejamos. Aí eu transcrevo aqui a ementa, que é do ministro Raul Araújo, da quarta turma. A jurisprudência dessa corte manifestou-se no sentido de que a não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção de Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer, cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade. Outro sim, não vislumbra a alegada nulidade ante eventual prevalência em observância da prerrogativa de intimação pessoal do membro do Ministério Público de primeiro grau acerca da sentença, igualmente levantada pelo parecer exalado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. É que, de certo, nos termos do então vigente artigo 236, parágrafo 2º e 499, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 1973, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos processos em que atue como custo legis, devendo ocorrer sua intimação pessoal dos atos processuais, artigo 83.1 do Código de Processo Civil de 1973. Contudo, a ausência de intimação pessoal do parquê acerca da sentença não implica nulidade absoluta dos atos subsequentes,
sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo, e, na hipótese dos autos, além de ter havido a determinação de reexame necessário na ausência de interposição de recurso voluntário, certo é que a parte vencida apresentou apelação, trazendo a apreciação desta segundo grau toda a matéria levantada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em sede de parecer. Aliás, não se pode olvidar ainda que todos os fundamentos do brilhante parecer ministerial de segundo grau estão sendo apreciados por esta relatoria, por ocasião do julgamento do sobredito apelo, não havendo falar em qualquer prejuízo. E aí, nesse sentido, eu trago nova jurisprudência daqui do tribunal do nosso queridíssimo Kleber Costa Carvalho, da Câmara Civis Reunidas. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que atuou apenas como custo legis, inclusive nas causas relativas a direitos individuais disponíveis. A ausência de intimação pessoal do Ministério Público não implica em nulidade absoluta do acordo recidendo, uma vez que seu reconhecimento depende da comprovação do efetivo prejuízo. Finalmente, tenho que a nulidade levantada pelo parquê, qual seja violação ao contraditório quando da impugnação do laudo pericial, confunde-se com o mérito, razão pela qual passo a análise em conjunto. Pois bem, nesses pontos do desembargador Nelma e do desembargador Barros, eu rejeito essas supostas nulidades que seriam tidas como preliminares, apenas deixando este caso que se confunde com o mérito da contradição, da impugnação ao laudo, que eu vou comentar quando comentar o mérito. No primeiro referendo, eu rejeito todas essas preliminares de nulidade. Submeto ao julgamento da Câmara. Eu acompanho Vossa Excelência. Está correto. Também acompanho, presidente. Então, vamos para o mérito. Vamos enfrentar o mérito. Pois bem, assiste parcial razão a apelante. Explico. A lide tem origem nos alegados prejuízos sofridos pela apelada em virtude da conduta da SEMAR, Centrais Elétricas do Maranhão, antiga estatal, com a qual mantinha diversos contratos de empreitada com fornecimento de materiais e equipamentos visando a construção de redes elétricas de baixa e de alta tensão. Alega a apelada que a SEMAR descumpriu os compromissos contratuais no período compreendido entre 1974 a 1999, efetuando os pagamentos com atraso a médio de 75 dias do que teriam decorrido relevantes prejuízos de ordem material e moral a serem suportados pelo Estado do Maranhão, conforme previsão da Lei Estadual número 7.514/2000, que foi, inclusive, essa lei foi considerada, desembargador Barros, desembargador Nelmo, constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que foi o questionamento que, se não tivesse resolvido, nós teríamos por isso que ficou parado 7 anos só aqui no segundo grau. Nós teríamos que levar para a Corte Especial. No caso aqui, foi suprimido pelo Supremo. Certo. Importante destacar que restou superada a alegação de inconstitucionalidade da referida lei estadual, uma vez que o excelso Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI número 5.271 Maranhão, que versa sobre a questão. Pois bem, em sede de apelação, o Estado do Maranhão não nega o inadimplemento do desembargador Bairro e do desembargador Anelmo, sigindo-se a afirmar que, abro aspas, a sentença vergastada fundamenta suas razões de decidir em parecer técnico de folhas, que, por sua vez, tomou como parâmetro os valores indicados aleatoriamente pela autora, o que a torna uma peça imprestável como elemento de decidir. Fecho aspas. No entanto, a sentença, em verdade, foi proferida com base em valor incontroverso, reconhecido como devido pelo próprio Estado do Maranhão. O próprio Estado do Maranhão reconhece esse valor. Vossa Excelência deve ter visto, deve estar aí com a anuência da apelada. Se não, vejamos, abro aspas. Há que se observar, ademais, que o próprio Estado do Maranhão reconheceu o dano ocasionado à autora, uma vez que a petição de folhas 1685, 710,
referindo-se à atualização contábil de folhas 1640-55, alegou expresso nos cálculos, reputando devida, contudo, a quantia de R$ 74.406.411,34. A autora, por sua vez, nas suas alegações finais, folhas 1807 a 1810, concordou expressamente com os valores apontados pelo Estado do Maranhão. Quem apontou 74 milhões não foi o perito apontou 90 e poucos milhões. Quem apontou 74 milhões foi o Estado. 74.406.411,34. Com o valor apresentado pelo Estado. Culminando, a parte concordou com isso. Culminando a inusitada situação de estabelecimento de crédito incontroverso, ainda que, na fase de conhecimento, diante da concórdia de ambas as partes, com um valor apurado pelo assistente contábil do Estado do Maranhão. Destaque: é devido pelo Estado do Maranhão indenizar por danos materiais o valor de R$ 74.406.411,34, quantia atualizada até dezembro de 2010. Com efeito, fecho aspas, com efeito, ao oferecer impugnação ao laudo pericial, página 630 do ID 18561972, o ora apelante sustentou que, abro aspas, o contador contratado pelo Estado, após análise, concluiu que o laudo pericial apresenta erro material, apontando excesso na quantia de R$ 23.731.224,61. Por seu turno, referido parecer técnico, expressamente indica que o valor total da sentença apresentada pelo Procurador-Geral do Estado do Maranhão é de R$ 74.406.411,34. R$ 74.406.411,34. Nesse cenário, não há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, vez que, na realidade, a impugnação ao laudo pericial apresentado pelo Estado do Maranhão foi acolhido pela sentença à hora apelada. Ressalte-se ainda que o Estado do Maranhão, nas razões de seu apelo, não nega que tenha anuído com a quantia, conforme apontado na sentença. Nesse contexto, importante destacar que o Instituto da Preclusão tem imensa relevância no sistema brasileiro de procedimento rígido. Ele dá apoio às regras que regem o ordenamento sequencial de realização dos atos do procedimento e sua distribuição em fases, fazendo-o mediante a imposição da perda de uma faculdade ou de um poder em certas situações. Quanto a preclusão ocorre, já não poderá a parte realizar eficazmente o ato que não tinha direito a exigir do juiz os atos que antes poderia exigir. Destaque: a preclusão em questão seria verdadeiramente a consumativa, pois o Estado do Maranhão apontou o valor que entende devido, tornando-o assim incontroverso, o que foi anuído pela parte adversa e acatado pela sentença. Assim é que, tratando-se de ente fazendário, e ainda que se trate de matéria de ordem pública, embora não se possa reconhecer a ocorrência da preclusão temporal, perfeitamente possível, entendida pela preclusão consumativa e lógica. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em casos idênticos, posicionou pela ocorrência da preclusão consumativa e lógica, verbos. E aqui eu trago um acordo do ministro Org Fernandes, da segunda turma, que diz o seguinte: a apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados que vieram a ser homologados, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica precedentes. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal,
porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. A STJ, agravo de instrumento no RESP 74, 74, 76, 1476, 534, Ceará, relator ministro Orgs Fernandes, segunda turma, publicado no IJE de 25 de 8 de 2021. Fecho aspas. Nesse cenário, o desembargador Anelma forçoso reconhecer que a incompatibilidade da conduta do Estado do Maranhão revela comportamento contraditório, não admitido no ordenamento jurídico pátrio, vez que produziu expectativa na apelada acerca da quantia apontada como incontrovérsia, para somente após reconhecido pela sentença alegar a nulidade e questionar os parâmetros usados no laudo pericial, em verdadeiro abuso de direito e em flagrante quebra dos princípios da confiança, da lealdade processual e da boa-fé. De certo, o egrégio STJ entende perfeitamente possível impor à Fazenda Pública o princípio nemo poster virine contra facundo próprio. Se não, vejamos. O princípio da confiança decorre da cláusula geral da boa-fé objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes. Assim é que o titular do direito subjetivo, que se desvia do sentido teleológico, finalístico da função social, da norma que ele ampara, excedendo os limites da razoabilidade, e após ter produzido em outro uma determinada expectativa, contradiz seu próprio comportamento, inclusive em abuso de direito encartado na máxima men poster vinini contra facundo próprio. RESP 1.143.216, Rio Grande do Sul, relatado pelo ministro Luiz Fux, primeira sessão, julgada em 24 de 3 de 2010, publicado no DJE de 9 de 4 de 2010, representativo de controvérsia. No caso, entendida a recorrida que a deflagração do processo da Fazenda Pública não só deixou de prestar essa orientação, como conduziu o administrado à direção completamente oposta à que queria ou deveria. Recurso especial provido, STJ RESP 1.738.598 do Rio de Janeiro, relator ministro Gurgel de Faria, primeira turma, DJE de 1 de 8 de 2022. Logo, não merece qualquer reparo a sentença no ponto em que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, já que arbitrou referida indenização na quantia incontroversa, com a qual ambas as partes anuíram. Artigo 374, inciso 3º do Código de Processo Civil de 2015, antigo artigo 334, inciso 2 do Código de Processo Civil de 1973. Por outro lado, merece parcial reforma a sentença no que tange ao dever de indenizar. Vejamos. De certo, por se tratar de pessoa jurídica, o egrégio STJ sumulou o entendimento de que o dano moral não se configura in res ipsa, sendo imprescindível a sua demonstração. Súmula 227 do STJ. E, na hipótese, a apelada logrou êxito em demonstrar artigo 3731 do Código de Processo Civil de 2015, antigo artigo 3331 do CPC de 1973, a violação à honra objetiva da pessoa jurídica, já que, como bem pontuou a sentença ora recorrida, aspas, a configuração do dano moral é decorrência lógica da condenação dos danos materiais, uma vez que, admitindo-se que a empresa autora sofreu graves prejuízos em virtude do reiterado inadimplemento da SEMAR, acarretando inclusive na impossibilidade de continuação de suas atividades, não há como se negar a mácula em nome e honra da empresa no mercado, nos termos do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. É o que se depreende, inclusive, das várias penhoras efetivadas no rosto dos autos, em face dos eventuais créditos a serem recebidos ao final
do processo, o que demonstra a calamitosa situação na qual ficou a empresa. Fecho aspas. Com efeito, há muito o Egrégio STJ possui posicionamento firmado no sentido de que a violação da honra da pessoa jurídica concretiza-se em atributos externizados, suscetíveis de padecerem da mácula à imagem, a admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfico comercial. Isto é, a violação à honra objetiva está intimamente ligada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica perante. Terceiro, o que na espécie restou demonstrado, já que da conduta perpetrada em face da apelada decorreram graves prejuízos financeiros que culminaram com o encerramento de suas atividades, havendo débitos a serem sanados até a presente data, como se vê das diversas penhoras, repito, efetuadas no rosto do presente autos. Entretanto, no que tange ao quanto indenizatório, tenho que este deve considerar a gravidade dos fatos narrados, as condições peculiares da vítima e a vedação ao enriquecimento sem causa, sendo, portanto, razoável e proporcional a sua redução do montante de R$ 5 milhões para R$ 1 milhão. Por derradeiro, no que tange, eu reduzo de R$ 5 milhões para R$ 1 milhão. Por derradeiro, no que tange aos honorários, tenho que a sentença proferida no ano de 2014, portanto, antes do advento do Código de Processo Civil 2015, fixe sua verba no percentual de 15% do valor da condenação. De sorte, a apelação, que requer a redução da referida verba, foi apresentada igualmente no ano de 2014. Desta feita, e de acordo com o passivo posicionamento do Egrégio STJ sobre o tema, aplicáveis à espécie, no que tange à condenação em honorários advocatícios, a regra do Código de Processo Civil de 1976, uma vez que a sentença e o recurso da apelação datam do ano de 2014. Ipsilitris. Processo, ofensa aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015, não configurado, honorários de sucumbência. Direito intertemporal, artigo 20 do Código de Processo Civil de 73, versus artigo 85 do CPC de 2015. Natureza jurídica híbrida, processual e material. Marco temporal para incidência do CPC de 2015. Prolação da sentença, preservação do direito processual adquirido, honorários, condenação da fazenda pública, limite, CPC 1973, majoração, contexto fático probatório, revisão e possibilidade, súmula 7, que é matéria de fato. Quanto aos honorários advocatícios, o STJ afirmou compreensão de que a regra processual aplicável no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é aquela vigente na data da prolação da sentença. Essa decisão é do ministro Herman Benjamin, da segunda Câmara, da segunda turma, publicado no DJE de 16 de 3 de 2021, recente. Nesse sentido, nessa senda, entendo não assistir razão ao apelante no que tange ao pleito de redução da verba honorária arbitrada, já que o arbitramento em 15% sobre o valor da condenação, proferida nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 20, atende aos parâmetros de grau e zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para seu serviço, normalmente considerando que a lei tramita há mais de 20 anos. Hoje já são fora 23 anos, parece. Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do desembargador Anel, tão somente para reduzir a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para o valor de R$ 1 milhão, mantendo a sentença em todos os seus tempos. Por que eu fico no R$ 1 milhão? Existem várias penhoras, mas são várias penhoras no rosto desses autos. Inclusive, chegaram mais algumas agora para mandar fazer. Várias penhoras trabalhistas, são vários elementos que tem lá.
Por derradeiro, ante a natureza alimentar da verba e tendo em vista as particularidades do caso, quais sejam tempo de tramitação do feito, encerramento das atividades da apelada, quantidade de penhoras efetuadas no rosto dos presentes autos, defiro o pedido formulado no ID número 20.018.9716, a fim de determinar a penhora no rosto dos autos do percentual do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre a apelada e a Freire Lawande Advogados Associados, conforme o contrato do ID 20.189718, instrumento particular de cessão de crédito no pagamento do ID 20.057.13.33. Finalmente, desembargador, é como eu voto. Vossa Excelência deu parcial provimento. Mas só reduzir o dano moral de 5 milhões. O dano moral, certo. Porque eu acho que realmente 5 milhões ficou extremamente fora. Mas... Desembargador Guerreiro, eu li atentamente o voto de Vossa Excelência. Eu, no início, tive algumas dúvidas, obviamente, que foram tiradas no momento que eu li o voto de Vossa Excelência e também acessei tirei dúvida até aqui com a doutora Sandra. Eu acho que eu tirei minhas dúvidas e botei dúvida na cabeça dela. Mas, na realidade, assiste razão a Vossa Excelência. O valor, a ação tramita há mais de 20 anos. O valor foi, vamos dizer, compactuado pelas partes e reconhecido, inclusive, pela perícia. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência. O perito judicial encontrou 93 milhões. O Estado o valor aqui é incontroverso. Desembargador Raimundo Barros. Presidente, eu vou atrasar o julgamento só um pouco. Eu preciso ter vista dos autos, ter vista a complexidade da demanda. E como eu não estava acompanhando... Sim, e Vossa Excelência teve acesso já agora ao voto. Agora. O desembargador Guerreiro é bom. Tá bom? Sim. Então, adiado o pedido de vista do desembargador. É porque eu tive antes, desembargador, essa preocupação. E Vossa Excelência, como foi convocada assim, quase que na hora da sessão, realmente merece, na última hora merece realmente debruçar um pouco mais, até para a gente entender e ter um posicionamento. Mas essa matéria, na realidade, ela é simples quando se fala que é dano material, dano moral. Né? Quando você se debruça, é uma matéria mais complexa pelos arcabouços processuais que foram criados. Então, adiado o julgamento, pedido de vista do desembargador Raimundo Barros, após o voto do relator e da desembargadora, acompanhado pela desembargadora Nelma. Bom, dessa mesma pauta, a gente ainda tem preferência, não. Vamos lá, desembargador Guerreiro, o restante... É de Vossa Excelência? Não, é meu e seu, né? Tem alguns meus. O número 1 é o embargo de declaração na apelação civil de 611-062, Sandro Diniz e outros. Advogado Vitor Fontinelli, embargado Antônio Calixto, Pedro Augusto. Esse embargo a gente julgou a apelação na semana passada. Na verdade, não é uma privativa, não. Isso é de outra matéria. Não é sobre aquela última que nós julgamos, é sobre uma antiga. Sobre a apelação da casa, da questão da casa, mas da venda da casa. É da venda da casa, na realidade, né? Embargo de declaração na apelação civil, ação ordinária de indenização por perdas e danos, acumulado com a reintegração de posse, valor da causa, artigo 292.2 do Código de Processo Civil, levantamento da quantia depositada em ação de consignação e pagamento, quitação do débito, aceitação tácita, improcedência mantida, inexistência de omissão, contradição e obscuridade, rediscussão de matéria, inadequação da vida eleita. Vossa Excelência está rejeitando. Estou rejeitando. Eu acompanho, Vossa Excelência, desembargador Barros. Acompanho, né? Só na fase de embargos. Unanimemente rejeitados os embargos
nos termos do voto do relator. 2, apelação civil 0802.005, Maria Valdeci Alves de Oliveira, Gustavo Saraiva Bueno e outros. Segundo apelante, Seguro Sura, os apelados são os mesmos. O Ministério Público não teve interesse. Desembargador Guerreiro. Apelação civil, ação indenizatória, cobrança indevida, seguro não contratado, falha na prestação de serviço, dano moral configurado, quanto razoabilidade e proporcionalidade, sentença reformada sem interesse ministerial. Eu reformei a sentença mantendo em R$ 2.000 aquela condenação. Vossa Excelência deu provimento, então, para o primeiro apelo. É o primeiro apelo. E negou o provimento ao segundo. Eu acompanho Vossa Excelência. Senhora presidente, eu volto a insistir na questão do valor. Acho que esse valor é irrisório. Improviso. Aqui o recurso é da apelante, né, consumidora. Porque... Aqui é um seguro, é um seguro. Sim, mas... Indenização de seguro, não é isso? O que ocorre... Mas aqui é seguro de vida. Seguro, desembargador, não é empréstimo. É seguro. Mas, desembargador, vou dar aqui um exemplo a Vossa Excelência. É assim, quando alguém nos, digamos assim, nos obriga... Mas tem dano moral. O encargo tem, ele está fixando. O consumidor... Muito pouco, 2.000, gente. Esse eu estou achando baixo. É isso que eu estou dizendo. Obriga o consumidor a uma série de idas e vindas e telefonemas. Vamos deferir o primeiro apelo e majorar o dano moral para 5.000. Não, lá não foi fixado dano, é o desembargador foi que está fixado a 2.000. Ou Vossa Excelência que está fixando. Eu deixo dano moral a critério. Não, Vossa Excelência que está fixando em 2.000. É 2.000. Ele está fixando. Ele que está fixando ou o juiz que fixou? Então fixou muito baixo, desembargador. A minha sugestão é que seja aí pelo menos 5.000. 5.000. 5.000, aumenta para 5.000. Não tem tá, tudo bem. Quarta, apelação 0807.290. Estou gostando de ver. Eu gosto de majorar dando moral também, porque a gente aqui sabe, é tipo aquela coisa de... Como é? Daquele termo de... Agora, aí, desembargador, com essa majoração, vai encharcar aqui nos tribunais. Não sei, desembargador. Olha, vou lhe dar um exemplo. Essas operadoras de banco e seguro, o que ocorre com elas? Elas é o seguinte, além do centenas de processos que já julguei, mas tem um caso de um funcionário que se aposentou, no mês seguinte veio um empréstimo. Aí ele foi me pedir uma orientação. Bom, e agora, então? Você fez empréstimo? Não. Faça um documento e diga ao banco, devolva o dinheiro para o banco. Devolveu o dinheiro, mandou um e-mail e eles continuaram descontando. Aí o cara fica numa situação impotente para resolver. Então, por isso que eu estou defendendo que eles sejam punidos mais. Tá certo, tem lugares aí, desembargador, eu posso afirmar isso. Número e grau. Tem 50, 60 mil peças sendo feitas e entrando... Inclusive tem advogado pagando para os acadêmicos fazerem, só colocam. Sim, o quarto. Mas nós temos que olhar. Mas o quarto. Eu me Vossa Excelência está. Obrigado pela compreensão. Também, o Ministério Público. Eu estou desprovendo o apelo. Mesma matéria. Eu acompanho. Essa aqui não tem dano moral. De acordo. O sexto também é o Banco 0800-023, Banco PAN, Feliciano Lira Moura, Maria José Pinho. Também é desprovimento da doutora Sandra. Também, no sexto? De acordo com o Ministério Público. Parcialmente provido. No sexto. Parcialmente provido. Não, o sexto é desprovimento. Parcialmente provido. Mas para quê? Esse é parcialmente provido. Não, parecer pelo desprovimento. E o senhor está parcialmente provido. Eu vou perguntar, doutora. Mas em que você está mudando aí? Vossa Excelência está dando parcial. Relator. Mas dano moral, 5.000 que eu estou arbitrando. Reduzindo. Está reduzindo? Não, olha gente, aqui, mantém.
Desacordo com o parecer ministerial, dou parcial provimento para apelo tão somente para... desprovimento. Né? Total. Apelo desprovido, unanimemente, de acordo com o parecer. Oitava apelação, 11.722. Isso vai virar um negócio Suzano Celulose, Lara Pontes, advogada, apelado. Zé Carlos Saraiva do Nascimento, Márcia Cavalcante. O Ministério Público não teve interesse. Diga aí, desembargador, Vossa Excelência. Apelação cível, ação de obrigação de fazer, acumulado com indenizatória, alagamento decorrente de conduta, alagamento decorrente da conduta da apelante, prova pericial que comprova a responsabilidade da empresa, obrigação de fazer imposta que não merece reparo, dano material comprovado, sentença mantida, apelo desprovido. Eu estou mantendo a sentença, estou desprovendo o apelo, desembargador. Acompanho, Vossa Excelência. A matéria está aí. Também acompanho. Unanimemente negado provimento ao apelo nos termos do voto do relator, sem interesse ministerial. Adiado 11º. 0801, 133, apelação, adiado. Pedido do relator, 15º. O quê? Por que eu sou suspeito? Estendido. Adiado para o estendido. Não é para estendido. Sim. Vossa Excelência. Que eu sou suspeita. Então, está adiado para a próxima sessão. Que Vossa Excelência ia compor o coro. Sim, era só isso. Era só isso. Eu que sou suspeita, esse pagador Guerreiro. Ele está adiado. 15º, apelação 848229, apelante, Ildenê Coelho, Tiago Afonso de Azevedo Guedes, Banco Pan. Aqui eu estou negando provimento. Não teve interesse, a manifestação é em banca. Improvido. Não, empréstimo comprovação da contratação, direito à informação respeitado. Isso. Acompanho. Estou de acordo. Improvido. 16º. Apelante, também é banco. 0808, 220, Antônio Carlos Pinheiro Carvalho, Laila Santos Freitas e outros, apelado Banco BMG. O Ministério Público também não teve interesse, a mesma matéria, mas comprovação, apelo improvido. Eu estou de acordo. Agora, louva-se aqui a doutora Sandra, viu, que nos auxilia com um belo parecer. 17º, apelação civil 818.022, apelado Rogério José de Ibamar Silva, a doutora Claudenilza, apelante ao Estado do Maranhão, doutora Claudenilza, pelo desprovimento, e é nesse sentido que eu estou votando também. A licença-prêmio, requerimento administrativo, pedido não apreciado pela administração pública, prescrição, não ocorrência, suspensão do prazo, rejeição, comprovação dos pedidos de licença-prêmio, pagamento devido, caráter indenizatório, não incidência de imposto de renda, súmula 136 do STJ, apelo improvido de acordo com o parecer ministerial. Acompanho. Pauta da sessão Primeira Câmara de Direito Privado. Não temos preferência, desembargador Guerreiro Júnior, a pauta é toda de Vossa Excelência. Pode julgar. Aqui é tudo banco. Olha, o número... Banco. É o 4º, 6º. Qual é o que Vossa Excelência está divergindo aí do Ministério Público? 4º, 6º, 10... 4... 6... Espera um minutinho. 4... 6... 10 e 11. 10 e 11.
Vossa Excelência está divergindo do Ministério Público? Mantendo a extinção. Eu estou mantendo a sentença de primeiro grau. Eu vou negando ler o aqui. provimento, então. Apelação civil, ação indenizatória, despacho pelo determinante de emenda da improvimento. inicial, juntada de documento atualizado, procuração, poder geral de O cautela do número magistrado, 4, ordem não desembargador atendida Raimundo pela Barros. parte, O número injustificadamente 6, sentença mantida. desembargador Guerreiro, diverge. Número 10, número 11. Quais são os julgamentos aí em conjunto aí? Não, que ele está divergindo contra o parecer. O restante é todo de acordo. Então, bem. contra o parecer é o número 4, Número Sim. 4, número 6, número Sim. 10, número 10, número 11. 11. É a questão da procuração, Mas aquela o que é? exigência. O juiz O juiz quer O para juiz manda emendar. notificar a parte não comparece, ele extinguiu o processo. Sim. Nos demais, Acompanho. todos estão de acordo. Todos de acordo. Pelo provimento, pelo provimento. Mesma matéria IRTR 5398316, tese Todos, número 4. então, unanimemente, Agora, de só acordo esse, com o parecer. senhora presidente, só o 14º aí, que é... O não 14º, matéria- não é matéria pacificada de RDR. Não, não é. 14º, apelação civil 847-530, apelante, empreendimentos da Piracó Limitada, advogado Zé Ribamar Bandeira, primeiro apelatim, celular, Carlos Roberto Siqueira Castro, segundo apelado, Sinal Telecomunicações e Serviços Limitada, Adelso Souza Lopes Júnior. A doutora Sandra está se manifestando pelo não conhecimento. E é nesse sentido o voto do De acordo com o parecer desembargador ministerial. Guerreiro Júnior, não Acompanho. conhecido. Acompanho. Eu também. Então, unanimemente, Só aqui, não desembargador Anel, conheceram. uma questão de lealdade, o que nós decidimos aqui hoje. Tem aqui indenização de 5 mil, de 1.000, de 2.000, certo? Só vamos fixar. Eu acho que 5.000 integralizava 5 tudo. mil. É, Certo. todos nós vamos fixar em 5 mil. Aqui tem, 5 por exemplo, mil, o primeiro está 5 mil, o segundo está 2.000. Então, todos fixados, a majorada indenização para R$ 5.000. 5 mil reais. E todos do IRDR que foram dados provimento pelo bem. relator unanimemente. Pronto, doutora Camila. Então, nada mais havendo. O sorteio para o processo Pronto, da põe 5.000. virtual. Coro estendido. Qual é o processo? Acho que eu estou nessa pedra gelada aí. 78. Hein? Eu estou nessa pedra gelada aí, porque toda vez é eu. Bora. Sorteio para desembargadora Ângela Salazar e desembargador Raimundo Barros. Pronto, para o processo 0802078 da pauta virtual. Menos mal.